Olá pessoal, eu sou o Bruno Frederico Miller, sou doutor em História pela UERJ e estou gravando esse vídeo ao convite do Glauber Loures, que propôs uma reflexão sobre teorias sociológicas que nos ajudem a compreender essa pandemia do coronavírus e a crise que a acompanha. E eu pensei automaticamente nesse livro, As Consequências da Modernidade, do sociólogo britânico Anthony Giddens. Antes de entrar na teoria específica do Giddens, eu queria definir um pouco o que é a modernidade, que é um conceito bastante controverso e um tanto quanto vago, mas muito utilizado nas ciências sociais. A modernidade, ela é a nova forma de vida, a nova forma de organização social que surge a partir do advento do capitalismo moderno. Então, o capitalismo moderno, o capitalismo industrial, ele não altera só o modo de produção, nem apenas as relações de produção, mas também as relações sociais e o nosso modo de ver o mundo, os nossos valores. O próprio Karl Marx dizia no Manifesto do Partido Comunista, que ele escreveu em 1848, quando ele diz que o capitalismo vai pouco a pouco destruindo as formas de vida tradicionais. E ele o coloca como um elogio, não como uma crítica, porque ele entende o capitalismo como uma etapa necessária para o advento do socialismo. Bom, essa modernidade, ela implica também, então, além do modo de produção capitalista, ela implica um Estado moderno, uma burocracia bem organizada, um exército permanente, uma força de repressão e um ordenamento jurídico moderno. Ele também implica novos valores. Para ficar num exemplo rápido e bastante interessante, eu posso falar dos direitos humanos, né? A ideia de valorização da vida humana, da dignidade humana e da proteção do indivíduo contra o abuso de poder do Estado. É uma ideia nova, né? Nas sociedades tradicionais, a dignidade individual ela não está acima do coletivo. E isso implica que ela está muitas vezes desprotegida diante da tirania. E outro aspecto da modernidade é a ciência moderna, né? O conhecimento moderno. E aqui a gente entra na teoria específica do Anthony Giddens. A partir dessa ciência moderna, a partir dos avanços tecnológicos do capitalismo, a sociedade se torna cada vez mais dependente do que ele chama de conhecimentos peritos, ou seja, conhecimentos especializados, conhecimentos que dependem de um especialista, que vão desde o conhecimento que você usa na sua própria casa, por exemplo, ao ligar o interruptor e acender a luz, você não sabe exatamente como isso funciona, algum perito organizou a fiação da sua casa para você, e você usa aquilo como um ato de fé. Isso é muito importante de guardar. Passa também pela perícia de um piloto de avião, por exemplo, que manipula toda uma parafernália complexa para pilotar um avião, para levar você de um ponto a outro do planeta, numa distância mais curta e de uma forma segura. Passa também pelo conhecimento do cientista social que domina uma determinada teoria, um determinado aspecto de teorias que explicam o funcionamento da sociedade, e passa pelo conhecimento da medicina. No caso, por exemplo, do coronavírus,
do epidemiologista que entende das formas de transmissão de uma doença e a velocidade com que um vírus se propaga e as condições ideais para que essa disseminação do vírus aconteça e as melhores formas de deter essa disseminação. E todos esses conhecimentos peritos dependem de uma confiança do leigo na perícia, no conhecimento e na boa-fé do perito. Então, o passageiro ele precisa confiar que o piloto sabe pilotar um avião, o leitor, o aluno, a pessoa que em algum momento se defronta com a necessidade de entender a sociedade precisa confiar no conhecimento e na boa-fé do cientista social para explicar o que está acontecendo, e o paciente precisa confiar na explicação do médico para o que está acontecendo com o corpo dele ou para como agir no momento de uma epidemia. Acontece que todos esses conhecimentos peritos estão sendo contestados e não é de hoje. Pelo menos desde 2016, nós estamos vendo uma ascensão de ideias, de teorias da conspiração, de irracionalismo na sociedade e de uma associação desses conhecimentos peritos à manipulação e ao uso espúrio desses conhecimentos por uma elite global que estaria interessada em dominar o mundo e escravizar os leigos. E isso tem tido vários efeitos deletérios sobre a sociedade, desde a eleição de candidatos populistas que negam a ciência e que negam os valores modernos, como são o caso de Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro aqui no Brasil, até as pessoas que veiculam, no meio de uma pandemia, teorias da conspiração sobre criação de vírus em laboratório pela China para que o comunismo domine o mundo, ou então, pelo contrário, a ideia de que o vírus só causa uma gripezinha e que não terá efeitos graves se nós não nos esforçarmos para conter a sua disseminação. E que o isolamento social, na verdade, é parte de um grande complô para derrubar as economias globais e instaurar o comunismo no mundo, como alguns teóricos da conspiração e seus seguidores vêm disseminando por aí. Então percebam que a modernidade, ao mesmo tempo que ela abala a fé religiosa, ela depende também de um ato de fé, né? Dessa confiança do leigo, e todos nós somos leigos em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou um especialista em história, mas eu sou leigo em como funciona a fiação da minha casa, e sou leigo também em como acontece a disseminação de uma epidemia. Então eu deposito a minha fé no especialista que tratou da fiação da minha casa e confio também no parecer de um especialista que me diz que a melhor coisa a fazer nesse momento é ficar em casa para evitar a disseminação do vírus. Mas muitas pessoas não pensam assim, e nós estamos vendo aí a difusão, né, dessas teorias da conspiração, teorias como o terraplanismo, de pessoas que, quando são avisadas, por exemplo, do perigo que é você eleger um populista como Jair Bolsonaro, com ideias muito parecidas com a do fascismo. Eu falo isso como historiador e um estudioso do fascismo, e você explica para elas a semelhança entre o pensamento do Jair Bolsonaro e o comportamento dos seus seguidores, e o fascismo, e essas pessoas, esses leigos que não acreditam mais nos especialistas, não acreditam mais na ciência moderna, eles vão dizer que o fascismo é de esquerda, que o fascismo é desarmamentista e que o Jair Bolsonaro quer liberar a posse e o porte de armas, e que então ele na verdade ele é um libertador e não um candidato a tirano.
Pois bem, é, então nós temos aí uma questão bastante complexa, aí é um pouco mais a minha extrapolação da teoria do Giddens, dessa relação complexa que nós temos entre modernidade e fé, e na verdade o surgimento de uma outra forma de fé também, porque essas pessoas, os terraplanistas, os teóricos da conspiração, os neofascistas, eles depositam sua fé numa outra forma de pensar. Não é um conhecimento, né? Mas é uma forma de pensar, um modo de pensamento que se propõe alternativo e um rival da modernidade. São pensamentos antimodernos, às vezes remetem a modos de pensar e modos de viver pré-modernos. Às vezes são meras rebeliões contra aquilo que a gente não acredita ou que a gente não sabe explicar. E a gente pode se perguntar de onde surgiu tudo isso, né? E as hipóteses são várias, mas a gente pode destacar que talvez a gente tenha falhado na educação das novas gerações, talvez a gente não tenha investido suficientemente em divulgação do conhecimento científico, do método científico para as novas gerações. Talvez a gente possa responsabilizar também as próprias ciências sociais, que desde a Segunda Guerra Mundial vem contestando a modernidade, os valores modernos, a ciência moderna, por ter considerado a modernidade a grande culpada pelos desastres da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o massacre de milhões de pessoas, e aí começaram a defender que a ciência não é um método confiável ou que é um instrumento de poder, e ajudaram a abalar dentro da sociedade essa confiança de que, bom, os cientistas erram, a ciência ela não dá todas as respostas, mas os cientistas e a ciência contribuíram muito para avanços que não foram só tecnológicos, trouxeram também progresso material e moral para a sociedade. E quando você descarta a ciência, você está descartando também o progresso. Isso sem você levar em consideração também que essa explicação que é muito comum, né, de que é a modernidade, o progresso da ciência que gerou o Holocausto, que gerou a Segunda Guerra Mundial, na verdade não é muito correto, senão totalmente incorreto, né? A ciência ela é um instrumento, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, sim, o nazismo ele se valeu de ferramentas da ciência moderna para operacionalizar o Holocausto, por exemplo. Por outro lado, a ideologia fascista, nazifascista, ela é extremamente antimoderna, né? Ela busca recuperar ideias pré-modernas, ideias tradicionais, inclusive do ponto de vista da religião, o ocultismo, e também em termos de valores, a desvalorização da dignidade da vida, do indivíduo, etc. Então toda essa rebelião antimoderna, que foi o que nós vivemos dos anos 1930 até 1945, ela de uma forma paradoxal sobreviveu naqueles que ficaram horrorizados com a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Ela ficou meio que incubada e agora ela está emergindo de novo através desses movimentos anticientíficos, antidemocráticos, que estão se manifestando nesse momento desde 2016 e estão se manifestando agora também em 2020. Essa é a minha hipótese, de forma bastante resumida, e que precisaria aí de mais elaboração, né? Mas, resumidamente, era isso que eu tinha para contribuir para a sugestão do Glauber Loures, usar teorias
sociológicas para poder compreender o presente que a gente testemunha. Esse presente que, de alguma forma, nos traz perplexidade, mas que também traz oportunidades. Eu gostaria de falar disso em outro momento. Porque crises a gente sempre vai viver ao longo da história. A questão é como lidar com as crises e como as crises elas podem ser molas propulsoras de progresso. Progresso social, progresso moral, progresso material. Então, sempre há espaço para o otimismo.